Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade aqui ao nosso curso, às nossas aulas de História do Brasil, estamos falando muito sobre ditadura militar, chegamos no segundo governo da ditadura militar, o governo do Costa e Silva, o primeiro governo daquela parte da ditadura que nós denominamos de linha dura, um governo que vai de 1967 até 1969. Como sempre, eu vou apresentar para vocês o roteirinho da nossa aula. Primeiro, nós vamos falar da chegada ao poder do Costa e Silva. Nós veremos que ele enfrentou alguma resistência. Depois, nós vamos ver o plano econômico, como que se deu a economia do governo Costa e Silva. Vamos ver a esfera social, o cenário político, mas o principal desta aula é falarmos sobre o ato institucional número 5, que foi fundamental e foi o período de maior repressão política da ditadura militar. Por fim, vamos ver como se deu o fim do seu governo e encerrar com as referências bibliográficas. Essa será uma aula um pouco mais rápida, pelo fato do governo Costa e Silva ter sido um governo bastante curto, né, de 67 a 69. Apesar de ter tido coisas fundamentais, coisas importantes, ele foi um governo curto e, portanto, será uma aula um pouco mais rápida, certo? Então vamos lá. Como que foi a chegada ao poder do Costa e Silva? Bom, Costa e Silva, ele faz parte de uma ala do exército que nesse momento é chamada de linha dura. Qual é a diferença da linha branda para a linha dura? A ala linha branda, chamada também de ala da Sorbonne, muito ligado aos militares que estudaram na Universidade de Paris, a Sorbonne, e a ala da linha dura, ligada aos militares das Agulhas Negras. Bom, a diferença, a grande diferença, não é uma diferença ligada à repressão, porque tanto no Castelo Branco como nos outros governos da chamada linha branda, houve repressão política, houve violência, então não é, a linha branda não é chamada de branda porque não houve violência, mas a linha branda tem esse nome porque é a linha que defendia uma rápida democratização, ou seja, os militares da linha branda defendiam que era necessário que os militares devolvessem o poder o mais rápido possível para a população civil. Castelo Branco fazia parte dessa linha, mas é a linha que foi vencida e mesmo quando retornar ao poder depois do governo do Médici, essa linha branda não vai mais ter essa característica de querer retornar ao poder rapidamente, né? Tornar o poder à população civil rapidamente. Eles vão se manter no poder por muito mais tempo, tá? O Costa e Silva ele era um marechal do exército, então ele era alguém que tinha uma carreira militar muito consolidada, e em 1967, muito em função da eleição indireta, uma vez que nesse momento, por conta dos atos institucional número 1, número 2, número 3 e número 4, as eleições para presidente eram indiretas, eram feitas pelo parlamento, pelo Congresso, Congresso esse de maioria de deputados da Arena, partido dos militares. Então, né, por conta de toda essa convergência política, o Costa e Silva vai chegar ao poder, vai ganhar essas eleições indiretas. Quando ele chega ao poder, ele vai começar a colocar o seu plano econômico em ação. Qual que era a grande questão? Né? O Brasil enfrentava aí um problema fundamental, que era o problema da inflação e também o problema da industrialização. O Brasil passou por uma forte industrialização nos anos 50 e depois nos anos 60, só que essa industrialização estava começando a chegar no seu limite e era necessário que o governo fizesse um novo impulsionamento político e um novo impulsionamento econômico para o desenvolvimento do Brasil. E o Costa e Silva, então, ele vai seguir nessa linha, tá? Nós falamos que o Costa e Silva vai dar início a um período desenvolvimentista na ditadura militar. Então, a ditadura militar, durante o governo do Costa e Silva e do Médici, que é o próximo, vai passar por uma política econômica desenvolvimentista muito parecida com a política do JK, do Juscelino Kubitschek, né, e até do Getúlio Vargas em alguns momentos, tá? E essa política desenvolvimentista vai gerar aquilo que nós chamamos de milagre econômico.
O milagre econômico foi um período da economia brasileira que vai de 68 até 73, então começa aqui no governo do Costa e Silva e segue durante o governo do Médici. É o período na qual o Brasil vai ter um crescimento razoavelmente grande na sua economia, mas crescimento esse carregado por uma forte desigualdade social e também carregado por um aumento da pobreza. Por incrível que pareça, o crescimento do PIB não significou necessariamente o fim da pobreza ou a diminuição da pobreza na população brasileira, tá? Bom, quem vai tocar esse projeto econômico do governo Costa e Silva vai ser um ministro da Fazenda, um ministro da Economia bem famoso, que é o Delfim Neto, que estava vivo até pouco tempo atrás, acho que faleceu em 2023, 2022, alguma coisa assim, tá? Então, há pouquíssimo tempo ele estava vivo ainda. E o Delfim Neto, então, que vai tocar essa política, ele vai ter esse objetivo, né? Um objetivo desenvolvimentista. Como que vai se dar esse projeto desenvolvimentista? O Estado brasileiro ele vai incentivar a economia financiando grandes obras públicas, obras de infraestrutura. Então, a construção de rodovias, a construção de estradas, a construção de usinas hidrelétricas, de grandes obras públicas para acelerar a economia. É só a gente fazer aqui né, vamos raciocinar rapidamente como que isso funciona na economia. Então você imagina que o governo, ele vai fazer uma grande obra. Ele vai construir, sei lá, um viaduto. Para construir esse viaduto, o governo vai contratar uma empresa, uma construtora. Essa construtora, para conseguir tocar esse projeto do governo, ela vai precisar de trabalhadores. Então, ela vai contratar trabalhadores e vai pagar um salário para esses trabalhadores. Esses trabalhadores, a partir do momento que estão ganhando um salário, eles vão fazer o quê? Eles vão consumir. Eles vão comprar no supermercado, na vendinha, e aí eles vão o quê? Eles vão injetar esse dinheiro no comércio local, né? Vai injetar esse dinheiro ali, basicamente no comércio local. Esse comércio local, por sua vez, por ter mais cliente, vai ter também que contratar mais funcionários para atender esses novos clientes, vai ter que comprar novas matérias-primas em outros fornecedores para revender, enfim. Então, tudo isso gera um efeito em cascata de desenvolvimento da economia. É assim que o desenvolvimentismo funciona. O grande problema, no caso da ditadura militar, é da onde o Estado vai tirar o dinheiro para poder financiar essas obras públicas e dar um start nesse desenvolvimento. O Estado vai solicitar empréstimos estrangeiros. E é nesse momento que a gente vai ter o aumento da dívida externa. Porque o Brasil vai pedir empréstimo para os Estados Unidos, vai pedir empréstimos para o Banco Mundial, para o FMI, para poder tocar esse desenvolvimento, e essa dívida pública, essa dívida externa, vai ser uma das grandes heranças do final da ditadura militar, tá? Apesar disso, o Brasil vai ter de fato um grande crescimento econômico nesse momento. O PIB brasileiro cresceu em 68 aproximadamente 11,2% e em 69 10,3% ao ano, um crescimento muito alto. Se a gente levar em consideração que hoje o Brasil cresce cerca de 2% ao ano, 3% ao ano. O grande problema é que esse crescimento econômico não foi acompanhado de uma distribuição de renda e de uma distribuição desse bolo. A grande frase, quando o Delfim Neto era questionado, poxa, o PIB brasileiro cresceu, só que a população ainda está na pobreza, a gente tem uma desigualdade social gigantesca, as favelas estão crescendo, os morros estão crescendo, a população tem sofrido. O Delfim Neto falava: bom, primeiro nós temos que fazer o bolo crescer, para depois repartir esse bolo, depois distribuir, que é justamente essa ideia. Há um crescimento no PIB, mas não há distribuição de renda. Pelo fato de não ter distribuição de renda, a desigualdade e a pobreza aumenta ainda mais, tá? Um dos índices mais reveladores desse processo é uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas naquele momento, que diz que no final da década de 60, cerca de 1% mais rico da população brasileira detinha
15% da riqueza nacional, ou seja, 1% da população tinha a riqueza de 15% da riqueza total do país, né? Nesse momento, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social, quanto mais próximo do zero, menor a desigualdade social, e quanto mais próximo do 1, maior a desigualdade social, o índice de Gini vai chegar a 0,60, ou seja, a desigualdade social vai aumentar bastante nesse momento. Outro dado importante é um dado referente à precarização do trabalho, porque o crescimento industrial dos anos 60, impulsionado no milagre econômico, vai ser acompanhado de uma precarização do trabalho. Isso se dá pelo fato de que as greves vão ser proibidas. Lá no governo do Castelo Branco, a gente vai ter a proibição das greves, a proibição dos sindicatos, então os trabalhadores não podem reclamar, eles não podem lutar por salários melhores, né? Eles não podem fazer greves para aumentar os seus salários, para negociar com os patrões. Então a gente vai ter um aumento dos empregos, mas com uma baixa remuneração, empregos com salários baixíssimos. Além disso, 50% da força de trabalho do Brasil nesse período do milagre econômico era uma força de trabalho que não possuía carteira assinada. 50% da população brasileira não tinha carteira assinada. E quando você não tem carteira assinada, você não tem acesso a direitos básicos, direito a férias, 13º, fundo de garantia, etc e tal. Então, olha aí o crescimento da precarização do trabalho nesse momento. Na esfera social, a gente vai ter uma crise gigantesca, tá? Em 1968, para vocês terem uma noção, no campo da educação, em 68, a gente tem 33% da população brasileira analfabeta, então o analfabetismo vai crescer bastante. Na região Nordeste, esse analfabetismo chega a 50% da população, o que é um absurdo, e o Estado brasileiro não investia nesse momento na educação básica, não tinha ampliação da educação básica. O ensino superior, então, era o privilégio de uma pequena elite urbana, né? Uma parcela muito pequena da população, de uma classe média alta e de uma elite frequentava as universidades. Isso vai ser fundamental. Agora, um dos dados, né, mais tristes e mais complicados é a questão da saúde. A gente vai ter mais da metade da população brasileira sem acesso à saúde básica. Por quê? Porque nesse momento não existe o SUS, o Sistema Único de Saúde, que com todos os problemas atende a todas as pessoas em todos os municípios, e o sistema de saúde nesse momento era ligado ao modelo previdenciário, ou seja, só poderia ter acesso ao hospital público aqueles que contribuíam com o INSS, ou seja, quem tinha carteira assinada. Mas se 50% da população brasileira não tem carteira assinada, 50% da população brasileira não tem acesso à saúde básica. Então, milhões de brasileiros nesse período morriam, principalmente nas zonas rurais, né, na qual o trabalho é mais informal. Milhões de brasileiros morriam todos os anos de doenças básicas que poderiam ser combatidas com um simples acesso à saúde, mas que por não terem acesso à previdência privada, não tinham o acesso à saúde, certo? Bom, e no plano político? No plano político, a gente vai ter o acirramento da ditadura, sobretudo com a promulgação do Ato Institucional número 5. E por que o ato institucional é promulgado? Lá em 68. Isso se deve ao fato de que lá no Congresso, o MDB, o partido de oposição, mas uma oposição controlada, lá no final dos anos 67, 68, o MDB começou a se organizar, a se reorganizar, e ele montou uma frente ampla de combate à ditadura, uma frente ampla com deputados como Carlos Lacerda, Ademar de Barros, também teve o apoio do Juscelino Kubitschek, do João Goulart, e essa frente ampla fazia discursos no Congresso, né? Ainda havia Congresso, ainda havia a liberdade parlamentar de falar, e aí esses parlamentares criticavam a ditadura militar, criticavam o governo do Costa e Silva nesse momento. O Costa e Silva, então, se sentindo contrariado a esses discursos, ele vai promulgar lá
em dezembro de 1968, no dia 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, o mais violento, o mais terrível dos atos. Nesse ato institucional, a gente vai ter o fechamento do Congresso Nacional, o presidente da República, o Poder Executivo, tinha a prerrogativa de fechar o Congresso Nacional e encerrar as atividades parlamentares quando ele quisesse, sem uma justificativa. A gente vai ter a censura prévia a jornais, revistas, músicas, peças de teatro, filmes, etc. e tal. Cassação dos mandatos e dos direitos políticos, mandatos de parlamentares poderiam ser cassados, intervenção nos estados e municípios, então o presidente da República poderia retirar um governador do poder, poderia retirar um prefeito do poder, e o fim do habeas corpus. O que é o habeas corpus? É o direito à liberdade. É o direito à ampla defesa, o direito de ser representado por um advogado e o direito de responder em liberdade a um crime. E o habeas corpus, nesse caso, foi retirado para crimes políticos. Ou seja, o governo poderia te acusar de um determinado crime político. Ah, vou te acusar de ser possivelmente um comunista. Ele poderia te prender por 30 anos e você não teria direito a habeas corpus e a nenhum tipo de defesa. Então é o momento em que a ditadura vai tocar o pau. É nesse momento que a gente vai ter as grandes torturas, é nesse momento em que teremos as prisões arbitrárias, o desaparecimento de pessoas, o desaparecimento de deputados. Então é o momento mais crítico da ditadura militar. Bom, a imprensa era tratada como lixo e eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que mostra um pouquinho de como que a imprensa era tratada nesse período. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso A aí gente fica tem aí espalhado no um Brasil jornalista todo. questionando, o Fonte general única e questionando falsidade. sobre a Por lei que de não foi aplicada a lei de imprensa. imprensa? Boa pergunta para fazer ao presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofri Não sofreu nada que sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Planalto, me fico... E aí o jornalista ele vai apanhar e vai ser preso. Prestem atenção aí. Vai gerar uma confusão. Militares então vão bater nesse jornalista e vão prendê-lo. Simplesmente por questionar um general. É nesse momento que nós temos o período mais repressivo da ditadura militar. O jornalista foi preso, estão tentando esconder a câmera. E ele foi algemado ali, né? Aqui a gente tem um vídeo que mostra um pouquinho as manifestações em 68 que eram reprimidas com a cavalaria. Então a população tentou fazer manifestação, a população tentou se colocar contra o regime, mas era recebida dessa forma. Cavalaria armada para reprimir a população, os manifestantes. Mas houve respeito, houve corajosos que lutaram contra Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Cavalaria descendo um porrete nas pessoas, muita gente ferida, muita gente morta. Faz a hora, não espera acontecer. Então esse é o momento mais repressivo da ditadura militar. Bom, para finalizar a nossa aula aqui, a gente vai ver como que se deu o fim do governo Costa e Silva. Como eu falei, vai ser uma aula mais curta
E aí, como que o governo Costa e Silva terminou? Terminou de maneira abrupta em função da morte do Costa e Silva. O Costa e Silva ele vai ter um derrame, vai sofrer um derrame lá em agosto de 69, ele vai ficar internado, vai ficar, digamos assim, acamado por um tempo, e aí uma junta militar do exército vai governar durante esse período, porque a Constituição previa que, caso o presidente da República ficasse doente, afastado ou morresse, quem deveria assumir o governo é o vice-presidente, mas nesse momento o vice-presidente do Costa e Silva era um civil, não era militar. Então os militares não permitiram que ele assumisse a presidência e aí o governo então vai ser tocado por uma junta militar, embora o Costa e Silva vai permanecer oficialmente no cargo até a sua morte em dezembro de 1969. Então ele vive mais alguns meses e aí ele morre em 69 e aí em 69 elegem Emílio Garratzo Médici para ser o próximo presidente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aqui está a nossa bibliografia desse curso. Recomendo em especial História do Brasil do Boris Fausto, um grande historiador. E como sempre, nos sigam nas redes sociais. Nosso YouTube, Instituto Logos, Instagram, Instituto Logos 79, TikTok, Instituto Logos 79. Até a próxima e abraços.